Uma boa tarde de saudação. Acabamos de ouvir os louvores que foram entoados na primeira parte deste culto a Deus, e tendo essa oportunidade de poder estar na tarde desse dia falando da palavra de Deus. Quero deixar para você na meditação nessa tarde para você no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 35 ao versículo 39, que diz a palavra de Deus assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, Jesus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém, Jesus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta palavra a qual o Senhor Deus colocara no nosso coração na tarde desse dia, que está trazendo para você, ouvinte, que nos ouve hoje, uma palavra de despertamento. Sabemos que essa história é uma história verdadeira, a história da arca de Noé. Até muitas vezes observamos que alguns têm um retrato da arca de Noé em casa. E é uma história verdadeira que aconteceu no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. O homem chamado Noé, o profeta que Deus usa para anunciar para eles que Deus não estava agradando da vida que eles estavam levando. Ou seja, a consequência do pecado da geração de Noé. Deus olha do céu para a terra e diz para Noé para que ele construísse uma arca. E ele dá a medida da arca para Noé, o tamanho dela, a largura dela, o comprimento dela. E disse para Noé: enquanto você estiver construindo esta arca, Noé, fala para eles, Noé, talvez eles vão se arrepender e vão entrar na arca, Noé. Porque, Noé, o pecado desta geração chegou até mim, Noé. Não. Fala para eles, Noé, para que eles venham arrepender-se. O que Deus estava querendo dizer através de Noé é que era para eles renunciar ao pecado, e eles poderiam
lá dentro daquela arca. Noé pregava, Noé anunciava para eles: Deus vai enviar um dilúvio sobre a terra, mas Ele mandou dizer para vocês que Ele não quer destruir vocês. Não, muito pelo contrário, Ele quer que vocês entrem dentro da arca. A Bíblia Sagrada diz que naquela época não chovia sobre a terra, só subia um orvalho da terra para regar a terra. Mas quando Deus fala, Deus cumpre com o que Ele fala. Não chovia, mas a ordem de Deus era chover naquele tempo. Olha lá. Aquela geração, aqueles homens, aquelas mulheres, a geração de Noé, perversa, pecadores, que Deus, Ele ia perdoar eles, e eles entrariam na arca, e eles conseguiriam então fugir da ira de Deus que vinha sobre aquela geração. Só que muitos deles olhavam para Noé e diziam que Noé não sabia o que estava dizendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Trazendo para os dias atuais, no século 21, Deus continua a avisar: arrependei e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Houve a geração de Noé que ouviu através do profeta Noé dizer: arrependam dos vossos pecados. Houve também uma geração e uma cidade chamada Sodoma e Gomorra: arrependam dos vossos pecados. E a geração do século 21 hoje continua a ouvir dizer: arrependam dos vossos pecados. Deus então transmitindo para Noé uma ordem para pregoar para eles arrependerem. Eles olhavam para Noé e não davam crédito no que Noé dizia. Aleluia, Jesus. Noé pregou aproximadamente 100 anos. Deus continua a orientar Noé, continua fazendo a arca Noé, mas continua falando para eles que eu amo eles e não quero destruir eles. Amém, Jesus. Mas chegou o momento, basta, não tem mais jeito, Noé. A arca está pronta. Deixa mais 7 dias esta arca pronta, Noé. Possa ser que eles se arrependam e entram dentro da arca. E Noé continuou a pregoar. Noé continuou a dizer: arrependam, porque Deus vai enviar o dilúvio. Não teve jeito. Deus disse para Noé: Noé, eles não querem entrar, Noé. O tempo esgotou, Noé. Se eles não querem entrar, Noé, eu vou dizer para os animais entrar dentro da arca. Noé então apregou acerca do arrependimento e da renúncia do pecado durante 100 anos. Deus, Ele falou uma vez só com os animais, e os animais entraram dentro da arca. De repente, então,
todos aqueles que nele habitam. Deus dá ordem à chuva. Diz a Bíblia Sagrada que as comportas do céu foram abertas. Tanto chovia do céu para a terra, como saía a água da terra, subia. E de repente, aqueles que assim diziam que Noé não sabia o que estava dizendo, eles percebem que começa a chover e a arca começa a submergir na terra, ou seja, a arca começa a boiar, a arca começa a subir. Aqueles mesmos que criticavam Noé, que diziam: Noé, você não sabe o que você está falando. Aleluia. Noé já está de idade. Noé já está avançado de idade. Vamos entender assim. Não dá crédito no que Noé diz. Primeiro que não chove. Primeiro nós nunca ouvimos dizer sobre chuva. E como que Noé está dizendo que vai chover? Mas começa a chover. Começa a descer água do céu e sair água da terra. De repente, aqueles que criticavam Noé, que zombavam de Noé, eles voltam correndo e bate na porta da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Só que a porta da arca já se encontrava fechada. Meu Deus! Aí está o segredo, trazendo para os dias de hoje. Não é a arca de Noé que vai nos conduzir ao céu, mas é Jesus Cristo que vai nos levar até o Pai. A porta hoje ainda está aberta. O tempo da graça ainda está contínuo para que você e eu possamos alcançar o direito da salvação. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é vida. Mas está escrito também na palavra de Deus. Quero que você, que está nos ouvindo, entenda que somente a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus. Aleluia. A palavra será cumprida, ou seja, a palavra está se cumprindo dia após dia. As profecias bíblicas estão se cumprindo no século 21, neste ano de 2024, observando atentamente quantas catástrofes, quantas coisas terríveis estão acontecendo no globo terrestre. Aleluia, Jesus. Mas tudo isso aí está escrito na palavra de Deus. Há 2000 anos atrás, Jesus ainda com seu ministério terreno, conversando com os discípulos, o discípulo pergunta ao Senhor: Mestre, que sinal haverá da tua vida e do fim dos tempos? Jesus então, sendo Ele onisciente, onipresente, no poderio dEle, da onipresença, que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele via o século de hoje
o século 21. E ele então começa a dizer para os discípulos: acautelai-vos, porque muitos virão no meu nome. Se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. E ele vendo o século hoje 21, todas as consequências de tragédias, de sinais que há 2000 anos atrás Jesus anunciou, está se cumprindo hoje. Aleluia. Por isso está se cumprindo a palavra de Deus. Ele começa a falar com os discípulos. Os discípulos ficaram preocupados com a vida dele. A pergunta hoje para você, meu amado amigo: você está preocupado com a vida de Cristo? Se preocupa primeiro com a tua vida, como ela está, para encontrar com o Senhor. Jesus começa a dizer para eles: vai haver guerras, vai haver terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, doenças, fome, guerras. E ele ainda completou dizendo: mas por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O amor de muitos esfriará. Então, meu amado amigo ouvinte, todas as consequências de ódio, de guerra entre famílias e tantas outras coisas mais, Jesus, ele anunciou. Jesus, ele advertiu. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Mas ele quer que todos alcancem a salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, lá está escrito que Deus enviou Jesus no mundo. Não foi para condenar o mundo, não, mas foi para salvar a humanidade. Se ele tivesse enviado Jesus ao mundo para condenar o mundo verdadeiramente estaria perdido, condenados, destinados ao inferno. Mas Cristo veio e morreu em cruz pregado, para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Noé então fez o trabalho dele. Noé anunciou que Deus ia enviar o dilúvio, e eles não acreditaram. Segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, que é pura, fiel e verdadeira, acreditando você que ouve hoje ou não, você vai estar diante do juiz, no juízo final. Aleluia, Jesus. Glória. Está para acontecer a qualquer momento um dos maiores eventos em todo o globo terrestre, incomparável com qualquer evento terreno. Chama-se arrebatamento. O arrebatamento acontecerá. Diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A Bíblia por si mesmo, ela não fala sozinha. Alguém tem que falar, alguém tem que anunciar, e estamos anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira, inclusive você,
que está vivendo a tua vida promíscua e continua vivenciando, pecando hoje, amanhã e depois. Mas Deus enviou o único filho dele para morrer por toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Muitos dizem por aí que morreu, acabou. Mas é depois da morte que é um segredo. Depois da morte, onde você quer passar a tua eternidade? Aleluia. Existem dois destinos, tanto para mim como para você. Aleluia, Jesus. Esse que vos fala não é melhor do que você. Sou um pecador também, mas pecador redimido. Eu entendi que Cristo morreu por mim para me dar o direito da salvação. Eu peço a você também, entenda isso, porque ainda a oportunidade está aberta. Está escrito em Hebreus 9:27 que está ordenado para o homem morrer só uma vez, e depois disso vai vir o juízo. Entenda você que no juízo final diz a palavra de Deus que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Glória. Amém, Jesus. Aleluia. Forte Jesus. Você pode até escapar hoje. Você pode até olhar para esses Deus, aleluia. que estão anunciando este evangelho hoje. Você pode até criticar esses crentes de bobão. Você pode até criticar que nós não sabemos o que estamos dizendo, mas a verdade está sendo anunciada para você também, porque outrora nós também éramos ignorantes concernente à verdade da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia. Só Jesus nos conduz ao Pai. Você pode até querer buscar felicidade. Você pode até querer buscar solução para os seus problemas. E talvez você está pensando que não tem jeito para o problema, dificuldade da tua vida, mas na tarde desse dia apresentamos Jesus. Queimei as lutas, queimei as adversidades. Ele traz alegria e paz para a tua casa, para a tua família. Aleluia, Jesus. Mas o dia de amanhã poderá ser tarde demais. Está escrito em Atos 4:12 que abaixo desse céu nenhum outro nome foi dado a não ser o nome de Jesus Cristo, Jesus. Aleluia. pelo qual nós temos o direito da salvação. Alguns estão pregando por aí que depois que morre vai para o purgatório. Alguns estão pregando por aí que depois que morre vai para o purgatório para purificar o pecado. Mas é mentira, porque a única coisa que purifica o pecado é o sangue de Deus Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. O perdão tem que ser enquanto está com vida. A renúncia tem que ser enquanto está com vida, porque após a morte vem o juízo final. O arrebatamento da igreja, de todos aqueles que creem nesta palavra, que renunciar ao pecado é servir ao Senhor, será retirado desta terra. Diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 15:51
primeiro. E os que estiver vivos na terra, pregador, vai acontecer o quê? Eles vão ser transformados e levados ao céu. Aleluia. Mas entenda você, que os que estiverem vivos na terra, os que serão transformados, que estiverem vivos na terra, é só aqueles que estão em obediência a esta palavra, que renunciaram o pecado e entenderam que são pecadores dependentes de Jesus Cristo. Porque está escrito também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pregador, se eu soubesse que essa palavra seria tão dura, eu não ia vir para ouvir. Eu quero dizer para você, meu amado, Aleluia, que a palavra mais dura que vai sair da boca do juiz, naquele grande dia, será a palavra mais dura de Gênesis, Apocalipse, não tem outra. Ele vai dizer: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, Jesus. Só que hoje ainda a oportunidade está aberta. Na primeira epístola de João, capítulo 1, e o verso 1 e 2, lá Jesus é o advogado. Ele fala para mim e para você, porque ele sabe que nós somos errados, nós somos falhos, mas nós aceitamos o Calvário. E você? Como é que está? Aí Jesus diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, chamado Jesus Cristo, o justo. E Ele é, aleluia, Jesus, a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Aleluia, Jesus. Só que se você for no Apocalipse, capítulo 20, o verso 11, esse mesmo advogado de hoje vai estar com um cargo elevado. Ei, lá no Apocalipse, capítulo 20, e o verso 11, o advogado de hoje, ele vai ser o juiz. Aleluia, Jesus. O juiz vai trazer a sentença. Qual sentença, pregador? Aleluia, Jesus. De condenação eterna ou de vida eterna? É você que escolhe enquanto está com vida. Porque depois que morreu, meu amado, a sentença vai acontecer lá. Querendo você ou não, vai ter uma sentença. Aleluia, Jesus. E hoje ele está perdoando ainda. Hoje ele está dando oportunidade ainda. Porque ele amou o mundo de tal maneira. E a oportunidade está aberta ainda. Aleluia, Jesus. Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé eles foram avisados. Nos dias de Noé, Deus disse: anuncia para eles, Noé, que eu vou dar oportunidade para eles. Enquanto você estiver construindo essa arca, a oportunidade está aberta. É, Jesus, aleluia. Noé pregou aproximadamente 100 anos e só entrou 8 pessoas dentro da arca. 100 anos. Este evangelho de hoje tem sido apregoado há 2000 anos e ainda tem gente que não acredita. É, Jesus. Tem alguns que torcem a cara ainda. É, Tem alguns que dizem que pregador nojento, que pregador bobão. É tão bom curtir a vida, é tão bom continuar vivendo nesta terra. Mas na Bíblia está escrito, se você não sabe, 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 9, que o que está preparado para mim, para você, para a igreja, os olhos não viram, o coração não sentiu o desejo. É o que está preparado lá no céu. aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor para todos. Amém, Jesus.
Coisa terrível, agonia terrível será para aquele que não der crédito a essa palavra e crê enquanto está com vida Aleluia, e Jesus. mudar de vida e renunciar ao pecado e aceitar a Cristo como Salvador. Lá no inferno, a agonia maior que será é para aqueles que tiveram a oportunidade, ouviram da palavra de Deus, ouviram dizer Jesus está voltando, entraram dentro da igreja, choraram, até cantaram, até profetizaram, Aleluia, Jesus. mas distanciaram do caminho do Senhor. E se não tiver a oportunidade de retornar novamente, não terá o direito da salvação. Vai, Senhor. E lá no Vai. inferno, a agonia maior será o arrependimento. Meu Deus! Eu era da igreja, eu cantava no coral, eu até Aleluia, ouvi os Jesus. crentes falar: aceita Jesus enquanto é tempo. Mas a agonia vai ser maior de lembrar que teve oportunidade, mas não deu crédito. É, Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se aceitar a Jesus como Salvador, a Bíblia Sagrada diz que lá no céu tem um livro, e este livro é o livro da vida. E está escrito que o livro da vida, no juízo final, vai ser aberto. E está escrito que se o meu nome, o teu nome, não tiver escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Fala no singular. Será lançado, querendo ou não, será lançado no lago de fogo. Aleluia, Mas a Jesus. oportunidade da salvação, na renúncia de todas as consequências do meu e do teu pecado, ainda nós temos a oportunidade. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. A arca de Noé foi preparada. O anúncio foi falado para eles. Eles não acreditaram. Hoje, o anúncio da vida de Cristo ainda está sendo anunciado. E muitos ainda Aleluia, não estão Jesus. acreditando. Mas querendo você ou não, querendo você continuar vivenciando a tua vida nesta terra, Aleluia. de qualquer maneira, não pensa que vai passar de liso, não. Não pensa que você vai simplesmente viver a sua vida de qualquer jeito e entrar no céu, não. Há um preço a pagar. O maior preço foi pago. Meu Deus. Na cruz do Calvário, pregaram ele, bateram nele, cuspiram nele, bateram no rosto dele, chicotearam o corpo dele, mas ele diz assim: meu Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Aleluia, Jesus. A oportunidade está aberta ainda. O amanhã poderá ser tarde demais. O Senhor Deus ainda está tendo oportunidade. A palavra de Deus diz: Deus não quer que o homem se perca, mas que todos alcancem o direito da salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Entenda você, o dia de amanhã poderá ser tarde demais. O dia de amanhã não poderá talvez não existir. Ou para mim ou para você. Ou quem sabe, você pode partir dessa terra hoje ainda. Como está a tua vida? Você quer ir para o céu? Muda de vida. Renuncia ao pecado. Aleluia. Aceita Cristo Jesus como Salvador, para que você possa entrar pelas portas. E a Aleluia. palavra de Deus, até aqui, o Senhor Deus nos trouxe, nos orientou a pregoar. É, Jesus. Não demore não, porque diante do juízo final,
Você não poderá dizer, negar diante do juiz e dizer que não ouviu falar de Jesus. E dizer que não ouviu falar que era para você renunciar ao teu pecado. Essa vida de pecado, se você não se arrepender, é para o inferno que você vai. Renuncia o teu pecado e aceita Cristo como Salvador. É que Deus possa continuar te dando oportunidade, mas não demora. Amém. Amém.